vimos o cálculo do cabimento do nivelamento, que usa essas duas fórmulas, a gente realizou o croquis e a gente agora verificou o cálculo do cabimento do nivelamento geométrico, onde percebemos que o nosso cálculo está correto, né? Como eu falei anteriormente, a verificação do cálculo do cabimento é só para verificar se nós calculamos corretamente. Isso aqui é um croquis, nós vamos fazer agora o nosso perfil. O que é um perfil? É a representação do relevo em escala. Então, nós vamos colocar aqui no eixo do X as distâncias, no eixo do Y as cotas ou altitudes. No nosso caso, eu falei aqui de coloquei cota porque na caderneta ele chama cota, mas lembrando que como eu parti de um RN, na verdade essas informações aqui são altitude, né? Bom, a nossa cota mais baixa é 466,820. Se eu começasse no zero, eu ficaria uma espação sem cota, concorda? Então, o que eu vou fazer? Para evitar isso, eu vou fazer uma quebra aqui, ó, no meu eixo Y. Fiz uma quebra e vou começar na cota mais baixa. Então, aqui eu vou usar uma escala 1 para 100 e aqui no X 1 para 1000. Por que eu estou fazendo isso? Porque geralmente nós exageramos 10 vezes a escala vertical. Por que isso? Para sentir bem o relevo. Se eu usasse a mesma escala, dependendo da característica do relevo, vai ficar quase uma reta, concorda? Então, nós exageramos 10 vezes a escala vertical. Ah, é obrigado a fazer isso? Não, gente, não é obrigado. Tá? Mas todos os softwares de topografia, quando eles desenham o perfil, eles usam esse padrão. A escala vertical exagerar 10 vezes. Então, se eu usar na horizontal 1 para 1000, 10 vezes maior é 1 para 100, concorda? Então, vamos colocar nossa escala. Aqui vai ser 0 a 1 centímetro, na escala 1 para 1000, vou ter 10 metros, concordam? A 2, 20 metros, a 3, 30 metros, a 4, 40 metros, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140, né? 120, 130, 140, 150. Aqui, a cota mais baixa, 466. A 1 metro nós vamos ter 467, 468, 469, 470, 471, 472. Acabou. Já deu. O nosso RN está na 471,900. Então, aqui assim, para uma caneta diferente, vai ser mais fácil de visualizar. Aqui assim está o nosso RN. 471,005, aqui assim, ó, a 41,080, aqui assim, tá o nosso ponto 1. Então, a 41,080, eu tenho a cota de 471,005. A uma distância de 76,108, 70, 80, 76 aqui assim, perdão, eu tenho a cota 468,726. 469, 468. Ou
vocês vão usar a reta, vão fazer bem certinho, tá? Tô fazendo aqui meio no olho. Aqui é o meu ponto 2. A 99,104, quase no 100, né? Nós vamos ter a cota 467,026. 467,026. Assim. Nós temos o ponto 3. E o nosso ponto 4 está 140,301. Assim. E a cota é 466,820. O que é o nosso perfil? Nós vamos ligar agora os pontos. Então, o RN no 1, o 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 4. Então, isso aqui é o nosso perfil. Certo? Se nós fôssemos trabalhar, eu quero fazer uma edificação no mesmo plano. Esse nosso terreno ele tem uma diferença de nível. A gente já vai ver quanto que é a diferença de nível. A diferença de nível é 5 metros e pouco, concorda comigo? A gente viu anteriormente. 5 metros e pouco de diferença de nível, eu quero fazer uma edificação, mas eu não quero usar essa diferença de nível. Para mim, trabalhar com essa diferença de nível, talvez tenha que trabalhar com patamares, né, numa edificação. Claro, não é uma distância longa, mas vamos dizer que é uma obra grande, um pavilhão, coisa assim. Tá? O que vocês vão ter que fazer? Se vocês quiserem deixar no mesmo nível, fazer corte e aterro. Escolher uma cota e geralmente a gente tenta, quando a gente faz um movimento de terra, tira a terra de um lugar e põe para outro, você sabe que isso tem custo, né? Então a gente tenta sempre equilibrar corte e aterro. Como é que eu equilibro corte e aterro? Eu vou escolher uma cota mais ou menos que eu vou cortar essa parte e aterrar essa aqui, sem precisar comprar terra ou levar terra para outro lugar. Claro que sempre dentro da demanda do cliente. Mas aqui o correto seria, por exemplo, usar mais ou menos essa cota aqui, ó. 469, alguma coisa, e a gente tiraria aqui e colocaria a terra aqui. Então, se eu escolhesse, por exemplo, a cota, escolher essa cota aqui, mais ou menos aqui assim. Isso aqui seria o nosso corte, isso aqui é o nosso aterro. Eu acho que para equilibrar, claro, a gente calcula, eu tenho a distância, tem a diferença de nível, eu calculo o volume que eu tiro daqui eu tenho que colocar aqui. Tá? Aqui eu acho que teria que ser um pouquinho acima ainda. Acho que 469,5 daria, então 505 seria uma boa cota. Porque lembrando que esse solo aqui está compactado, esse aqui também. Quando eu mexo esse solo aqui, eu tenho que considerar o fator de empolação, porque dependendo do tipo de solo, ele tem um fator diferente de empolação do que o outro. Então, para ver o corte e aterro, eu tenho que calcular o volume, tudo que eu tiro daqui, eu tenho que aterrar aqui. Vocês sabem que o correto é tirar o solo, compacta ele, deixa chover, põe outra camada, compacta, deixa chover. Na prática, isso não é possível, porque tu tem um prazo. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Elas tiram o solo, colocam, compactam bem, colocam outra camada, compacta e às vezes molha aquele solo com mangueira ou com caminhão, com tanque, molha, coloca outra camada, compacta,
para tentar deixar o mais compactado possível esse aterro aqui, ó. Lembrando, quando eu vou edificar sobre aterro, eu tenho que considerar isso, porque eu tenho que fazer uma fundação que dá conta, porque se meu solo não for bem compactado, eu não tiver uma boa fundação, o que vai acontecer? Vou ter problemas de edificação. Então tem que ter esse cuidado, tá, gente?